Êxodo, capítulo 39. Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim, fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo, fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Yahvé tinha orientado Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado e de fios de ouro e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro, a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste. Púrpura, escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material. Fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do efode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado da mesma feitura do colete sacerdotal. Fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Era quadrado e o fizeram dobrado em dois, com um palmo de comprimento e de largura. Colocaram nele engastes de pedras preciosas dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe.
estavam todas engastadas, bem fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do efode, o colete sacerdotal, em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral às argolas do colete ou estola sacerdotal com um cordão azul celeste, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino, trançado de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido
e o cinturão de linho fino, retorcido de fios de lã, azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela gravaram, como num selo real, a inscrição: consagrado ao Senhor. Em seguida, usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Assim, foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo, a presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para transporte e todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas externas e a cortina para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para uso no tabernáculo, a tenda do encontro e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas no lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou.